Estratégias para quitar dívidas e investir com inteligência financeira. A gestão de dívidas e investimentos é um tema essencial para quem busca equilíbrio financeiro. Muitas pessoas se deparam com situações em que precisam decidir entre quitar dívidas ou investir, especialmente quando as dívidas alcançam valores aparentemente impagáveis. A solução, contudo, não é única e depende de diversos fatores, como o tipo de dívida, a taxa de juros e as possibilidades de renegociação. Este vídeo abordará estratégias práticas e reflexões sobre como lidar com essas questões. Quando uma pessoa possui dívidas muito elevadas, como no caso de dívidas de cartão de crédito, que podem ultrapassar 200% ao ano em juros, a prioridade deve ser compreender o tamanho do problema. Antes de qualquer ação, é crucial fazer um levantamento completo das dívidas, anotando os valores, prazos e taxas de juros. Essa visão geral permite avaliar quais são as dívidas mais caras, que devem ser priorizadas. O cartão de crédito, por exemplo, pode ser um aliado quando usado de forma planejada, como para acumular pontos ou organizar despesas em uma única fatura. No entanto, ele se torna um grande vilão quando utilizado sem controle, pois os juros são exorbitantes. Em casos de endividamento com o cartão, a primeira ação deve ser entrar em contato com a operadora ou o banco, solicitando uma renegociação. Muitas vezes, é possível obter descontos significativos no valor da dívida, principalmente se houver atrasos longos. Uma alternativa comum para lidar com dívidas de cartão de crédito é substituir essa dívida por outra com taxas de juros menores. Um exemplo é o crédito consignado, que geralmente tem taxas mais baixas por estar vinculado ao salário do tomador. Ao trocar uma dívida de 200% ao ano por outra de 80%, o devedor já reduz consideravelmente o peso dos juros. Contudo, é essencial que, após essa troca, a pessoa evite novas despesas com o cartão para não cair novamente no ciclo de endividamento. Para aqueles que possuem dívidas impagáveis, ou seja, dívidas cujo valor ultrapassa significativamente a capacidade de pagamento, a estratégia principal é negociar pacientemente enquanto constrói uma reserva financeira. Durante o período de espera, é importante separar parte da renda para uma poupança destinada à negociação futura. Quando a operadora ou o banco fizer uma proposta mais acessível, o devedor estará preparado para quitá-la com o montante acumulado. Uma abordagem prática para quem está nessa situação é dividir o orçamento em categorias. Por exemplo, alguém que ganha um salário mínimo pode destinar uma porcentagem fixa para reserva de emergência, outra para aprendizado financeiro e o restante para a poupança voltada às dívidas. Mesmo pequenas quantias, como R$ 50 ou R$ 100 por mês, podem fazer uma grande diferença ao longo do tempo, tanto no aprendizado quanto na construção de uma base financeira. A questão de investir enquanto possui dívidas gera muitas dúvidas. Em geral, se os juros da dívida são mais altos que os rendimentos do investimento, a prioridade deve ser pagar a dívida. Por outro lado, iniciar investimentos com valores pequenos, como R$ 50 ou R$ 100, pode ser interessante para adquirir o hábito e o conhecimento sobre o mercado financeiro enquanto se constrói uma reserva de emergência. Uma prática recomendada é investir em educação financeira, pois isso ajuda a entender melhor as opções de crédito e os impactos dos juros compostos. Investir não significa apenas aplicar dinheiro em ações ou fundos imobiliários. Significa, acima de tudo, investir em si mesmo, aprendendo sobre finanças e adotando práticas mais saudáveis para o bolso. Além disso, é necessário revisar hábitos de consumo. Muitas vezes, o problema financeiro não está apenas na renda insuficiente, mas no descontrole dos gastos. Evitar compras por impulso, planejar as despesas mensais e, quando possível, utilizar o pagamento à vista são ações que ajudam a evitar novos endividamentos. Quem não tem autocontrole deve evitar o uso de cartões de crédito e recorrer ao dinheiro em espécie para controlar melhor os gastos. Casos de endividamento extremo, em que uma pessoa possui vários cartões de crédito e diversas linhas de crédito abertas, exigem mudanças drásticas. Nessas situações, pode ser necessário buscar a ajuda de especialistas em finanças pessoais, como consultores ou organizações que oferecem suporte gratuito para a renegociação de dívidas. Outro ponto importante é cuidar da saúde mental e emocional durante o processo. O endividamento pode causar estresse e afetar os relacionamentos pessoais. Ter paciência, buscar apoio em familiares ou amigos e manter o foco em um planejamento financeiro realista são atitudes que ajudam a enfrentar o desafio.
Exemplos práticos demonstram que sair das dívidas é possível com disciplina. Pessoas que começaram poupando pequenas quantias e investindo em conhecimento conseguiram reverter situações complicadas. Elas adotaram estratégias como renegociar dívidas impagáveis, eliminar gastos desnecessários e manter uma reserva para emergências futuras. Por fim, o equilíbrio entre quitar dívidas e investir depende de cada caso. O ideal é priorizar dívidas com juros altos e, simultaneamente, aprender a investir para construir um futuro financeiro mais estável. Essa jornada exige disciplina, paciência e um compromisso com a mudança de hábitos. Com um planejamento adequado e ações consistentes, é possível transformar uma situação de endividamento em uma história de sucesso financeiro. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!